Oi, pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, então, nós vamos tratar do assunto Era Vargas. Esse assunto é bem importante nesse contexto da história do Brasil, até porque a partir dele outros eventos históricos vão acontecer. Mas para a gente entender a Era Vargas, a gente precisa entender como é que o Vargas chegou no poder. E o Vargas chegou no poder com a Revolução de 1930. A Revolução de 1930 ocorreu no ano de 1930 e ela marca o fim da República Oligárquica e a instalação do Getúlio Vargas no poder, por meio de um golpe de Estado. Então, o contexto que a Revolução de 1930 acontece. 1930 estavam previstas eleições presidenciais. Quem estava no poder era o Washington Luiz, um paulista que representava essa estrutura política que já vinha acontecendo, que era a República do Café com Leite, a política do café com leite marcada na República Oligárquica. Então, como o Washington Luiz era um paulista, prevendo essa aliança política entre os paulistas e os mineiros, ele deveria indicar um mineiro para concorrer às eleições e receber o seu apoio. Porém, o Washington Luiz não faz isso. Ao invés dele indicar um mineiro, ele indica outro paulista, chamado de Júlio Prestes. O Júlio Prestes, então, é o candidato que recebe o apoio do Washington Luiz do Paulista. Minas Gerais se sente lesada nessa indicação porque deveria ser um mineiro o indicado. Então, o que acontece? Descontente com essa indicação, os mineiros rompem a política do café com leite e se aliam a outras oligarquias que até então não apareciam no cenário político nacional. Que oligarquias essas? As oligarquias do Rio Grande do Sul e as oligarquias da Paraíba. Esses três estados, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, formam a Aliança Liberal. E a Aliança Liberal, então, lança como candidato à presidência para fazer oposição ao Júlio Prestes o Getúlio Vargas, que era um gaúcho, junto com o João Pessoa, que era da Paraíba. Então, esses candidatos vão representar a Aliança Liberal em oposição ao Júlio Prestes, que era o candidato paulista. A Aliança Liberal, ela recebeu o apoio de vários setores da economia da sociedade brasileiras. Esses setores, eles também estavam descontentes com a República Oligárquica, porque eram setores que não tinham tanta vez e voz na política. Que setores esses? Os empresários, os industriais, as classes médias urbanas que apoiaram o golpe da República, agora vão apoiar a Aliança Liberal em busca de mais participação política, militares e principalmente os tenentes. Os tenentes estavam extremamente descontentes porque eles não tinham direito de participar nem de opinar a respeito do andamento da política no Brasil. Também ex-presidentes vão apoiar a Aliança Liberal. E aí, pessoal, todo o processo eleitoral ocorreu, as eleições aconteceram e a Aliança Liberal não teve êxito. Júlio Prestes saiu vitorioso nesse contexto, mandando Vargas embora porque não tinha conseguido se eleger. Só que aí a Aliança Liberal não vai aceitar essa vitória do Júlio Prestes assim em silêncio, quieta, como se nada tivesse acontecido, porque a Aliança Liberal estava disposta a dar um novo rumo para a política nacional, escantear os paulistas da política nacional. Então, o que acontece? Enquanto Getúlio Vargas e o João Pessoa acusavam o Júlio Prestes e o Washington Luiz de fraudar as eleições,
outros apoiadores da Aliança Liberal vão buscar mais apoio em outros estados do Brasil com outras lideranças políticas. E aí, nesse contexto, o João Pessoa, ele é assassinado. Lá na Paraíba, ele é vítima de um assassinato e o Vargas começa a acusar o Washington Luiz de ser o mandante do assassinato do João Pessoa. E nesse contexto, várias revoltas armadas vão eclodir em várias regiões do Brasil, com essas pessoas que vão passar a integrar esse movimento armado. Então vão sair batalhões chefiados por tenentes do Nordeste e do Sul, todos com direção a São Paulo e ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é a capital do Brasil, São Paulo porque todo esse enrosco político era por causa dos paulistas. Então, esses batalhões, eles vão conseguir fazer inúmeras batalhas no interior do Brasil até se chegar em São Paulo e no Rio de Janeiro. E nesse contexto, o Washington Luiz vai ser deposto em 24 de outubro de 1930. Todos esses fatores aí de acusações do assassinato do João Pessoa, esse cenário de acusações de corrupção na eleição vão fazer com que ele seja deposto e no dia 3 de novembro o Vargas vai assumir a presidência da República através de uma junta militar que vai colocar ele no poder. Vai assumir de forma provisória, que é o nosso primeiro período da Era Vargas. Então, o primeiro período da Era Vargas é chamado de governo provisório. Por que governo provisório? Porque o Vargas assume, após a deposição do Washington Luiz, de forma provisória, por algum tempo, até que fossem convocadas novas eleições e o governo fosse aí reorganizado de forma democrática. Quando o Vargas assumiu em 1930, o Brasil enfrentava, nesse contexto, a crise de 29, que o mundo inteiro estava ainda tentando se recuperar. Na verdade, os Estados Unidos aí vai estar implementando a partir da década de 1930 o New Deal para tentar se recuperar. E os países do mundo inteiro vão estar neste mesmo barco, vamos dizer assim. E o Brasil não era diferente. Porque economicamente, a gente já viu que o Brasil era monocultor do café. A sua economia estava pautada na economia do café, na economia cafeeira. Então, quando Vargas assume o poder do governo provisório, uma das primeiras coisas que ele faz, economicamente falando, é comprar milhões de sacas de café para tentar manter o preço do produto no mercado internacional que estava em queda. Então, ele compra milhões de sacas de café e essas sacas de café são queimadas. Então, uma das primeiras coisas aí que o Vargas precisa enfrentar economicamente falando. Politicamente falando, uma das primeiras ações do Vargas vai ser anular a Constituição de 1891. A primeira Constituição republicana, o Vargas vai dizer que ela não vai mais ser seguida. E aí ele passa a governar, nesse governo provisório, por decretos-leis, estabelecendo decretos que vigoravam do ponto de vista legal. Uma outra ação política do Vargas nesse contexto vai ser a nomeação dos interventores. Então, quem eram os interventores? Os interventores eram homens da confiança, da amizade do Vargas, que vão ser nomeados para administrar os estados. Então, os estados deixam de ter os governadores e passam a ter os interventores, que geralmente eram tenentes. Os tenentes tinham apoiado a Revolução de 30 e tinham ajudado Vargas a chegar no poder, por isso, em troca, eles recebem muitos cargos em vários estados do Brasil como interventores. São Paulo, já de cara, odeia a questão da nomeação dos interventores. Neste momento aí também,
o Vargas começa a implementação de várias leis trabalhistas, a regulamentação de várias leis trabalhistas, como, por exemplo, de férias remuneradas, o estabelecimento de jornada de trabalho, que não havia essa regulamentação até então. E, de forma geral, o governo provisório ele é marcado por essa tentativa do Vargas de centralizar cada vez mais o poder nas suas mãos. A questão de ignorar a Constituição de 1891, de nomear interventores, de governar por decretos-leis, já mostra essa centralização do poder nas mãos dele, do executivo a nível federal. Uma coisa bem importante que vai acontecer durante o governo Vargas é a implementação do Código Eleitoral. O Código Eleitoral vai ser implementado com várias ações no ano de 1932. Que implementações serão feitas por Vargas ao Código Eleitoral? A primeira delas, e eu acredito que seja muito significativa, é a implementação do voto feminino. Outra grande implementação é o voto secreto. Durante a República Velha, durante a República Oligárquica, o voto era aberto. E o voto aberto permitia as fraudes, o próprio voto de cabresto, que a prof. já falou nas videoaulas sobre República Oligárquica, o curral eleitoral, esse controle dos coronéis na eleição. Então, agora se implementa o voto secreto. E outra grande implementação do Código Eleitoral vai ser a substituição da Comissão de Verificação dos Poderes pela Justiça Eleitoral. A Comissão de Verificação dos Poderes ela era usada durante a República Oligárquica para eliminar os candidatos de oposição, porque a Comissão de Verificação dizia que tinha acontecido fraudes e aquele candidato da oposição não podia assumir o cargo que tinha sido eleito. Então, com a Justiça Eleitoral, essa comissão de verificação deixa de existir e o sistema eleitoral ganha mais eficiência, se torna algo mais justo, com menos fraudes do que acontecia durante a República Oligárquica. Nesse mesmo ano, vai eclodir no estado de São Paulo um evento histórico bem significativo dentro do governo provisório, justamente contestando essa política centralizadora do Vargas. Que evento histórico foi esse? Foi a Revolução Constitucionalista de 1932. O que a Revolução Constitucionalista de 1932 queria? Primeira coisa, queria que o Vargas elaborasse uma nova Constituição para o Brasil. O Brasil estava sem Constituição, já faziam 2 anos. Não podia acontecer, porque o fato de não ter uma Constituição permitia ações autoritárias por parte do Vargas, que concentrava os poderes na mão dele. Então, o Estado de São Paulo, que vai iniciar essa revolução, inicia principalmente porque queria uma nova Constituição para o Brasil. Mas outros fatores se somam à questão de uma nova Constituição, que é o fato de que os paulistas não aceitavam a nomeação do interventor do Estado de São Paulo pelo fato dele não ser paulista. Então, a Revolução Constitucionalista também exigia do Vargas a nomeação de um paulista para o cargo de interventor. E outro fator que também faz ser um motivo da Revolução Constitucionalista é a exclusão do Estado de São Paulo da política nacional. Até então, eles eram os que comandavam tudo, e agora, com o Vargas no poder, eles tinham sido deixados de lado, e isso causava descontentamento nos paulistas. Então, a Revolução Constitucionalista, ela vai ser um movimento armado, porque os paulistas, durante 3 meses, vão entrar em conflitos armados com o governo federal para conquistar esses direitos que eles exigiam.
Um grande momento, uma grande marca, vamos dizer assim, da Revolução de 32 é o movimento que vai acontecer junto, chamado de movimento MMDC. Que esse movimento, por que ele recebeu esse nome? Então, o MMDC foi um movimento meio que estudantil, criado durante a Revolução Constitucionalista, e recebeu esse nome, que se tornou a sigla do movimento, em homenagem a 4 estudantes que foram mortos nesses conflitos contra o governo federal durante a Revolução. O Miragaia, o Martins, o Drauzio e o Camargo. Esses 4 estudantes foram mortos e a Revolução Constitucionalista recebeu então esse movimento estudantil junto, em homenagem a esses estudantes. O movimento, a Revolução Constitucionalista, foi desarticulada pelo governo central e, de cara, assim, ela não conseguiu alcançar os objetivos que queria. Porém, no ano seguinte, em 1933, o Vargas convoca a Assembleia Nacional Constituinte. Então, são eleitos deputados para formar a Assembleia Constituinte. O que a Assembleia Constituinte ia fazer, gente? Como o próprio nome diz, ia elaborar a Constituição que os paulistas tanto queriam. E é bem interessante essa eleição da Assembleia Constitucional, que entre os deputados que vão ser eleitos, nós vamos ter a eleição da primeira mulher para ocupar um cargo político na história do Brasil, que ela se chamava, então, Carlota Queiroz. E ela foi a primeira mulher a ser eleita para um cargo político e ela participou da Assembleia Constituinte para elaborar a Constituição. Então, a Assembleia Constituinte organizou a Constituição, que passou a vigorar no ano de 1934. A Constituição de 1934 marca uma nova fase da Era Vargas, que a gente chama de governo constitucional, que se inicia em 34 com a promulgação da Constituição e com a eleição indireta do Vargas para a presidência da República para mais 4 anos. Então, o Vargas vai ser eleito pela Assembleia Constituinte para governar até o ano de 1938. Então, o governo constitucional, ele deveria acontecer de 1934 até 38. Porém, ele dura até 37, que é quando Vargas dá um novo golpe e instala o Estado Novo. O que nós temos como marcas importantes do governo constitucional? Então, a Constituição de 34, que marca o início desse novo governo, ela caracteriza o Brasil como uma república federalista, ou seja, uma república que vai dar autonomia para os estados. Porém, a gente sabe que o Vargas não queria, a gente já viu, né, no governo provisório, que o Vargas não queria que os estados tivessem autonomia. Então, mesmo que a Constituição previsse isso, ele faz algumas ações para limitar o poder dos estados. A Constituição de 34, ela também nacionalizou alguns setores da economia. Ela marca, então, ela é marcada por ser a segunda Constituição republicana. E aí, nesse governo constitucional, nós vamos ter uma polarização muito forte na política. Aí nós temos, né, durante esse período, a ascensão dos regimes totalitários na Europa, o comunismo na União Soviética, e aqui no Brasil, essa polarização que estava acontecendo no mundo também vai acontecer. Porque nesse período vão ser vão ser organizadas 2 frentes políticas, 2 oposições. Essa bipolarização política vai acontecer no Brasil por meio de 2 tendências políticas, 2 partidos políticos.
a AIB e a ANL. Então, a AIB era a Ação Integralista Brasileira, que era uma tendência política de direita, de extrema direita, extremamente inspirada no nazifascismo. A Aliança Nacional Libertadora, por sua vez, era de esquerda, de extrema esquerda, e ela estava inspirada na União Soviética e no Partido Comunista Brasileiro, que nesta época era ilegal. Então, a AIB, algumas características da Ação Integralista Brasileira, que era de direita inspirada nos governos nazifascistas. Tinha princípios antissemitas, ou seja, das minorias, perseguia as minorias. Tinha princípios anticomunistas, ou seja, perseguia os comunistas, e eles eram antiliberais. O que isso significa? Que eles defendiam que o governo deveria ser controlado, que a economia devia ser controlada fortemente pelo governo. Eles queriam, então, a implantação de um governo ditatorial, que fosse centralizado na figura do chefe da nação, e eles também defendiam o corporativismo. Essa ideia aí do Estado meio que controlar as associações, os sindicatos, os grupos de trabalhadores. Em contraponto a A e B, nós vamos ter a ANL, que era de esquerda. E ela tinha princípios totalmente opostos que da direita da A e B. A ANL, então, era a Aliança Nacional Libertadora. Ela era inspirada no comunismo da União Soviética, tinha princípios radicais que defendia justamente mudanças profundas para o Brasil, como, por exemplo, a reforma agrária, combatia os regimes totalitários, combatia o nazifascismo a nível mundial e no Brasil também. A ANL, que era de esquerda, ela desagradava muito o Vargas, porque o Vargas se associava a AIB, a Ação Integralista Brasileira. E aí o Vargas, ele queria qualquer motivo para extinguir a ANL. E ele vai ter um motivo, que vai ser a intentona comunista. O que foi a intentona comunista? Foi uma série de levantes armados que aconteceram durante esse período no Brasil, motivados pela ANL para dar um golpe de Estado e tentar instalar um governo comunista no Brasil. Só que esse plano falhou. Não estava bem organizado, enfim, não tinha lideranças fortes e esse plano falhou. E aí o que o Vargas fez? Mandou fechar a ANL, prendeu os principais líderes. E aí, nesse contexto posterior à intentona comunista, que foi em 1935 e que falhou, vai vir o Plano Cohen. O que foi o Plano Cohen? O Plano Cohen foi um plano forjado pelo Vargas, dizendo que o Brasil sofria uma nova ameaça comunista e que nas eleições de 1938 os comunistas iriam lançar candidato à presidência e que se eles não conseguissem vencer, eles dariam um golpe e instalariam no Brasil o comunismo. E aí, gente, esse plano Cohen, na verdade, não existiu. Ele foi criado pelo Vargas e pelo seu amigo Olímpio Mourão Filho para dizer que as eleições de 1938 não podiam acontecer de forma alguma, que as eleições deveriam ser suspensas e que o Vargas precisava instituir um governo centralizado, um governo fortemente centralizado. E aí, em 1937, o Vargas dá um golpe de Estado de novo e instala o Estado Novo. Esta última parte da era Vargas, que é um governo ditatorial que é legalizado por uma Constituição, a Constituição de 1937.
Então, o Estado Novo se iniciou em 1937 e ele vai se estender até 1945. Quando a gente fala, então, de Estado Novo, nós estamos falando da ditadura varguista, uma ditadura de caráter civil, porque o Vargas representava a sociedade civil, de certa forma, não era dos militares. E aí nós temos como características bem significativas da instalação do Estado Novo a extinção do poder legislativo e a concentração do poder no poder executivo na figura do Vargas. Além da extinção do poder legislativo, o Vargas também vai extinguir o federalismo. Tudo vai ser controlado por ele, e aí volta, então, no Estado Novo, a nomeação dos interventores para os estados, pessoas da confiança do Vargas. Ele vai criar, nesse contexto, uma série de órgãos e entidades que visavam controlar a imprensa, a propaganda e para reprimir movimentos sociais. Já tinha o DOPS, que é um departamento de controle para reprimir movimentos sociais, e durante o Estado Novo, então, o DOPS, que havia sido criado em 24, durante a República Oligárquica, ele vai ser aprimorado, vai ser melhorado para atender às necessidades do Vargas de controle dos seus opositores políticos. Então, nós temos nesse período, na ditadura varguista, a forte censura aos meios de comunicação, aos meios de divulgação de conteúdo. A população nesse período vai perder alguns dos seus direitos civis, como, por exemplo, o direito ao voto. Não vai haver eleições nesse período. Se vocês perceberam, gente, desde que o Vargas entrou em 1930, nós já estamos falando em 1937, não tiveram mais eleições no Brasil. Ele entrou por meio do golpe, depois ele foi eleito de forma indireta pela Assembleia Constituinte e depois não houve mais eleições. Então, de 1930 até 1945, o Brasil não vai passar por processo eleitoral direto. Então, nesse contexto, o Vargas vai criar o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. O que o DIP ia fazer? O DIP ia criar uma série de propagandas de Estado para exaltar o governo brasileiro e para exaltar o Vargas. Como que aconteceria essa propaganda? É uma propaganda de supervalorização do líder, de supervalorização do Vargas. E aí, a partir daí, se passa a usar os slogans tipo pai dos pobres, amigo das crianças, esse tipo de coisa que se a gente for comparar, nos faz muita lembrança, nos remete muito à política de divulgação usada pelos regimes totalitários na Europa. Então, o DIP, ele era responsável por criar essa imagem positiva do Vargas, do pai dos pobres, aquele que concedia leis trabalhistas para os trabalhadores, que valorizava os trabalhadores. Nesse contexto do Estado Novo, então, nós temos a consolidação das leis trabalhistas, que vai reunir todas as leis trabalhistas que haviam sido promulgadas, regulamentadas na história do Brasil, e a consolidação das leis trabalhistas vem acompanhada de uma supervalorização do trabalhador nacional. Por quê? Porque nesse contexto o Vargas vai restringir a entrada de estrangeiros no país. Então isso vai gerar empregos para os brasileiros. A consolidação das leis trabalhistas, ela regulamentou as leis, como a prof falou, porém, ela não regulamentou as leis para todos os trabalhadores. Os trabalhadores rurais e os trabalhadores domésticos e os funcionários públicos ficaram de fora da CLT. A CLT, ela valorizou mais o trabalhador urbano, o operariado. O DIP, então, como a prof estava falando, que supervalorizava a figura do Vargas, que exaltava o Estado Novo, ele também tinha, nesse contexto,
um programa educacional, que eram então distribuídas nas escolas as cartilhas que justamente acrescentavam essa ideia de que o Vargas era o pai dos pobres e o amigo das crianças. Então, nós temos aí essa exaltação da figura do Vargas. Ele sempre é representado como o líder da nação, como o chefe de Estado, essa imagem positiva dele. Aí, a gente tem o Vargas como uma figura muito enigmática na política nacional. Porque enquanto ele usava os meios de repressão para reprimir os opositores políticos, o Brasil passava por um processo de industrialização bem significativo. E aí ele reprimia como os regimes totalitários e concedia leis trabalhistas num caráter assim muito populista, muito de agradar as massas dos trabalhadores, né, de agradar a massa da população brasileira. Então, nesse período do Estado Novo, o Brasil passa por um processo industrializador muito significativo, porque vão ser criadas várias empresas no Brasil, como a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, dentre outras empresas que vão ser criadas. Essas empresas, elas vão ser criadas com capital estatal, com capital privado e também com capital estrangeiro, principalmente com o capital dos Estados Unidos, que vai financiar a criação dessas indústrias a pedido do Vargas. Por que nesse período o Brasil passa por um desenvolvimento industrial muito significativo? Porque já era contexto de Segunda Guerra Mundial. E os países que estavam envolvidos na Segunda Guerra Mundial, especialmente os países europeus, eles vão focar a sua indústria para a produção bélica. E aí as exportações que esses países europeus faziam e que o Brasil acabava comprando e importando esses produtos europeus vão parar de acontecer. E aí o Brasil precisa investir na indústria nacional para ter esses produtos que eram importados anteriormente. Então a indústria brasileira se desenvolve nesse contexto justamente por causa do contexto da Segunda Guerra Mundial. Outro fator, então, ainda nessa ideia da industrialização que vai fazer com que o Brasil receba capital estrangeiro é a participação do Brasil na guerra. Esse capital norte-americano que vai ser investido na indústria nacional vai acontecer porque o Vargas vai se aliar politicamente e militarmente aos Estados Unidos. E aí vem outra ambiguidade do governo Vargas, que é justamente essa aliança que ele faz com os Estados Unidos. Se nós fôssemos analisar pela estrutura política do Brasil, o Brasil deveria se aliar ao eixo, deveria se aliar à Alemanha nesse contexto da guerra, porque suas características políticas eram muito parecidas. Porém, não é o que acontece. O Vargas se alia a quem dá mais para o Brasil. E quem dá mais para o Brasil nesse período foi os Estados Unidos. Foi uma troca. Brasil, você se alia a mim na guerra e em troca eu invisto capital na industrialização do Brasil. E é aí que o Brasil passa a fazer parte da Segunda Guerra Mundial. Somado-se a isso, o Brasil vai ter alguns navios mercantes afundados por submarinos alemães. E aí nós vamos ter uma pressão muito forte da população para o Brasil declarar guerra efetivamente à Alemanha. E é o que acontece, o Brasil declara guerra à Alemanha, declara apoio aos Estados Unidos e em troca recebe investimento norte-americano na industrialização. Essa participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados se fez principalmente com a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que mandou soldados para a Europa para lutar contra o nazifascismo. E aí, gente, vamos pensar assim, era uma
contradição muito forte que o Brasil estava vivendo, porque internamente o Brasil era uma ditadura, era um governo autoritário, e externamente o Brasil lutava contra os governos totalitários na Europa, lutava pela democracia. Então começaram a haver uma série de manifestações e atos políticos no Brasil que mostravam essa ambiguidade política do Vargas. E aí usava-se assim, afirmava-se por meio da oposição do Vargas a seguinte frase: se a liberdade foi defendida lá fora, que seja respeitada aqui dentro, justamente mostrando esse caráter contraditório da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E aí, extremamente pressionado, extremamente preocupado com o andamento do que viria a acontecer, no dia 2 de dezembro de 1945, a Segunda Guerra já tinha acabado, o Vargas vai convocar eleições gerais. O que aconteceu? Nesse contexto, foi autorizado, né, que novos partidos políticos surgissem, porque uma das primeiras coisas que o Vargas fez no Estado Novo foi a existência de um partido único. Todos os outros foram extintos também. Então aí passaram a surgir novos partidos políticos. Dentre os partidos que tinham maior expressão nesse contexto, nós vamos ter a UDN, União Democrática Nacional, que era então uma grande adversária política do governo Vargas. Quem é que liderava, quem é que se tornou candidato à presidência da UDN foi o brigadeiro, um militar chamado Eduardo Gomes. Ele foi então lançado à presidência da República, que era a oposição do Vargas. E o partido que surgiu a partir do apoio do Vargas vai ser o Partido Social Democrático, o PSD. E o Partido Social Democrático, ele estava ligado ao Vargas, estava ligado ao Estado Novo, vai lançar a candidatura do Eurico Gaspar Dutra, que era um general do Exército. Outro partido que vai surgir também ligado ao Vargas vai ser o Partido Trabalhista Brasileiro. E ele teve então aí essa proteção do Vargas, e ele tem como base eleitoral as camadas populares, a massa da população ligadas às cidades que tinham sido beneficiadas pelas leis trabalhistas, pela legalização do trabalho que o Vargas tinha feito durante o Estado Novo. E o PTB, que era então o partido sob a proteção do Vargas, vai apoiar o PSD, que também tinha ligação com o Vargas e com o Estado Novo. Aí, nesse contexto, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, ele volta a ser legalizado no Brasil, ele pode voltar a atuar politicamente, porque ele tinha sido posto na ilegalidade durante uma boa parte da história do Brasil. E aí também lançou um candidato à presidência da República. Essa abertura para as eleições, para uma nova democracia, para a redemocratização depois do Estado Novo, vai então ser marcada pelas eleições e pelo surgimento desses partidos, da UDN, do Partido Social Democrático, pelo PTB e pela legalização do Partido Comunista Brasileiro. Aí, gente, nesse contexto de processo eleitoral, vai surgir um movimento político chamado de queremismo, em 1945 ainda, nesse contexto da eleição. O que o queremismo queria? Era um movimento popular que tinha o apoio de alguns dirigentes do Partido Comunista Brasileiro, como o Luiz Carlos Prestes, e
eles defendiam que deveria ser convocada uma constituinte, uma nova constituição, uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma nova constituição que fosse chefiada pelo Vargas. E essa nova constituinte ia colocar o Vargas no poder. Então, esse movimento desejava o quê? Que o Vargas, de forma democrática, permanecesse no governo. O movimento queremista queria o Vargas no poder. O Vargas, ele manifestou o desejo de continuar no governo, né? Então, deu mais respaldo para o queremismo acontecer. E aí, tanto que surge nesse contexto do movimento queremista uma frase que circulou, que teria sido uma anedota criada justamente por esse desejo do Vargas de permanecer no poder, que dizia assim: meu candidato é Eurico, que era o candidato do PSD. Mas se houver oportunidade, eu mudo uma letra, eu fico. Né? Justamente a ideia de que ele tinha a vontade de permanecer no governo. Aí, gente, essa situação toda se agravou quando o Vargas nomeou um irmão dele, o Benjamin Vargas, para se tornar o chefe de polícia do Distrito Federal. Nesse contexto, a nomeação do Benjamin vai ser complicada porque esse cargo ele era ocupado por militares. Então, os militares aí já não vão gostar dessa ação do Vargas. Pressionado, então, nesse contexto, o Brasil vai passar por essa conturbação política, e aí o Vargas vai renunciar ao cargo de presidente da República. Quem assume o governo dele até que ocorram efetivamente as eleições e que ocorra a nomeação do candidato eleito, vai ficar um interino, que era o ministro do Supremo Tribunal Federal, o José Linhares. As eleições, então, elas foram realizadas na data prevista do dia 2 de dezembro. O Vargas renunciou no dia 30 de outubro, tá? De 45. Então, as eleições vão acontecer. Quem vai ser eleito vai ser o Eurico Gaspar Dutra, que era o candidato do Vargas, que representava o PSD e representava o PTB, e ele assume, então, o pleito eleitoral. Nesse contexto, o Vargas ele vai conseguir um cargo no Senado e ele vai ser eleito senador, sai da presidência e é eleito senador pelo Partido Social Democrático, ainda representando o estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos fim ao Estado Novo com a redemocratização, com a eleição do Dutra. Então, a gente pode ver, pessoal, perceber que o Vargas era um ótimo estrategista político. Ele sai da política nacional, mesmo tendo governado de 37 a 45 por um sistema ditatorial, ele sai da política federal a nível de União para se tornar senador. Ele sai muito bem do cenário político. Não é à toa que lá no início da década de 1950 ele retorna para o governo como presidente da República eleito. Então, a política, a forma de fazer política do Vargas durante esses 15 anos consecutivos que ele fica no poder, marcam justamente essa imagem dele como um bom políco. Apesar de todas as coisas ruins, apesar da censura, da perseguição aos opositores políticos, da extinção dos partidos, do fim do federalismo, da instalação de uma ditadura, faz com que ele seja muito querido pelo povo. Muito bem visto. Esse movimento do queremismo mostra exatamente que ele era um político aceito pela massa, pelas massas populares, aceito pelo povo brasileiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
que tenha ficado claro a explicação sobre a Era Vargas, sobre esse conteúdo bem importante da história do Brasil. Um beijo a todos e até o próximo!